está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tem pra ver. Eu pensei que a vida nunca fosse assim, que a felicidade então pra mim seria só buscar você, meu Jesus. Eu agora compreendo bem que a dor tem sua razão de ser. Se fiz sofrer, chorar alguém, todo amor e a luz do amanhã hei de encontrar. Procurando hoje servir, sorrir e amar, meu Jesus. Toda lágrima traz a lição. Eu já entendi que ser feliz é ter a paz no coração. Todo amor e a luz do amanhã hei de encontrar. Procurando hoje servir, sorrir e amar, meu Jesus. Toda lágrima traz a lição. Eu já entendi que ser feliz é ter a paz no coração. Só em ti meu coração encontra paz. O amor que há muito eu perdi e finalmente encontro aqui. Só em ti eu vejo como é bela a luz, e lá no símbolo da tua cruz o meu caminho eu vou seguir. Com tua mão a me guiar, aonde eu for vou te levar. A cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar, e mostrarei que só em ti o verdadeiro amor senti, e para sempre em minha vida meu coração pertence a ti. Com tua mão a me guiar, aonde eu for vou te levar. A cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar, e
mostrarei que só em ti o verdadeiro amor senti, e para sempre em minha vida meu coração pertence a ti. Só em ti, só em ti, Jesus. Boa. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim no renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Levar o que aqui de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo
pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Xavier, eu vou lá para ele. Isso que vai se acabar. Obrigado, Senhor. Pelos olhos que tenho, que veio o céu, a terra e o mar, por esta doutrina santa, pelo sol que se levanta ante o festival de cores. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime. E assim posso te amar na sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, mãos que acenam a deuses e colhem flores, mãos que enxugam lágrimas, balsamizando dores, mãos que fazem versos e canções. Obrigado, Senhor, pela minha voz que canta, voz que fala do teu amor, que pronuncia o teu nome, rogando paz ao mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha voz que canta, voz que fala do teu amor, que pronuncia o teu nome, rogando paz ao mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida,
que Deus te ilumine com quem esteja seguindo. Ó Senhor, te guie no que fizeres tu. Peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine com quem esteja seguindo. Ó Senhor, te guie no que fizeres tu. Peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Testando. Boa tarde a todos. Encarnados e desencarnados. Hoje é mais desencarnado que encarnado. Com esse tempo o pessoal fala, não, vou ficar vendo lá a sessão da tarde, comendo uma pipoquinha, né? Agradecendo ao nosso irmão Augusto, né? Por mais uma belíssima harmonização, músicas que elevam a nossa alma. Lembrando das nossas necessidades, estamos precisando de shampoo, desodorante spray, escova de dente, fralda descartável, infantil e geriátrica. Quem puder nos auxiliar, para que possamos, né, auxiliar os irmãos que vem aqui todos os dias, né? Temos aí mais de 100 irmãos, 150 irmãos praticamente diariamente, que vêm fazer a sua refeição conosco, que vêm tomar um banho, trocar uma roupa limpa e receber também o Evangelho, não é? Então, se a gente puder auxiliar esses irmãos, vamos auxiliar. Porque a gente sabe que na rua a gente não consegue auxiliar eles. A gente tem receio, tem medo, né, de se aproximar, ou a gente nunca sabe se a pessoa não está, né, se não consumiu alguma substância, então a gente fica receoso. Mas aqui os irmãos têm um preparo todo especial, aqui os nossos voluntários, e eles recebem com muito amor e com muita disciplina todos esses irmãos que batem a nossa porta, né? Vamos ler a nossa mensagem do De Luca, nosso livro Sempre Melhor. No lugar da cara tensa e preocupada, coloquemos o sorriso para removermos as pedras de nosso caminho.
A tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. O sorriso tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. O sorriso nos permite enxergar a estrada que surgirá depois de removida a pedra. A face preocupada não consegue ver o que está além da pedra. O sorriso nos desloca para a solução da dificuldade, enquanto a preocupação nos prende a ela. O sorriso produz relaxamento interior, aquela certeza de que você está seguro e em condições de superar quaisquer adversidades. Já a preocupação gera tensão e insegurança, pois você teme não ter forças suficientes para remover os obstáculos. Utilizamos apenas 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a sobrancelha. Enfrentemos as pedras da vida com um sorriso e isso exigirá muito menos esforço. Que coisa, né? Nossa palestrante hoje, nossa irmã Margarete Magalhães, e vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus e ao plano espiritual desta casa bendita, o amparo, a inspiração e a proteção para cada um de nós na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade, não a nossa. Que possamos compreender qual é o nosso papel aqui na Terra, quais são as nossas obrigações. Eu nem diria obrigação, mas diria dever. Todos nós temos o dever de sermos melhores a cada dia, para um dia alcançarmos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do Evangelho no lar. Todo mundo faz Evangelho no lar aqui? Quem faz Evangelho no lar? Tá. Então a gente vai entender hoje o porquê o Evangelho no lar ele tem a sua importância, tá? No livro Jesus no Lar, é um livro pequenininho, do Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. O Neio Lúcio, ele foi Quinéio Lúcio, o avô de Célia, no livro 50 anos depois. E ele foi também um grande educador no começo do século XX, e ele também contribuiu muito para, vamos dizer assim, o analfabetismo era muito intenso. Então ele fez um projeto, uma proposta de trabalho para combater esse analfabetismo. Então é um espírito que já vem trabalhando intensamente nessa parte espiritual, tá? E no capítulo 1 desse livro consta o primeiro culto do Evangelho no lar. Primeiro culto cristão no lar. Eles não falam Evangelho. O Espírito é que adotou o Evangelho porque a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas era o primeiro culto cristão no lar. Então, no primeiro capítulo, eu vou tirar algumas frases desse capítulo para a gente refletir em cima disso. Então, diz assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma.
a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, o que ele coloca aí? Que o berço doméstico é uma escola e é um templo, é uma igreja também. Então, a nossa casa é o nosso primeiro templo religioso. A gente acredita que o templo religioso é só vir à casa espírita, à igreja, ao culto. Não. Dentro da nossa casa, nós já temos nosso primeiro templo religioso. Então, nós temos que instaurar dentro da casa o culto cristão no lar. Isso é um dever nosso. Esse culto, ele vai exportar para fora do mundo, para o mundo, os caracteres daqueles valores que foram adquiridos lá dentro do lar. Então, o que existe fora hoje é reflexo do que está acontecendo no interior de cada um, refletindo dentro dos próprios lares. Então, quando as famílias melhorarem, se compreenderem mais, se amarem mais, o mundo se tornará também um mundo melhor. Ok? Então, lá. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Aí a gente olha e pensa assim, do jeito que as coisas estão, parece que a família está desestruturada, né? Mas não está. Não está desestruturada. Nós é que estamos nos desestruturando. E isso está refletindo no próprio contexto familiar. Porque há necessidade hoje desse culto cristão no lar. Não só para o nosso próprio aprendizado, mas também da espiritualidade que nós mesmos trazemos, ou que estão dentro dos nossos lares. Às vezes as próprios familiares trazem, a própria televisão, as próprias mídias sociais também trazem informações boas e ruins para dentro dos lares. E a gente precisa fazer o quê? Harmonizar o ambiente do lar. Então, o culto cristão no lar, ele faz esse trabalho também. Então, a paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se é difícil conviver dentro do lar com 4, 5 pessoas, quanto mais fora do lar. Muito mais difícil. Se a gente não tem compreensão, tolerância, paciência, carinho, cuidado dentro da casa, como a gente vai ter fora? Então, por isso que é o primeiro templo, a primeira escola da alma é dentro de casa. Então, ser espírita não é fora de casa. Ser espírita é ser espírita dentro do seu lar também, principalmente. É dali que você vai dar as primeiras demonstrações dessa espiritualidade conquistada. Então, a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? Todas são frases que estão nesse livro, no capítulo 1, Jesus no Lar. Tá? Então, não é só de pão material, de alimento material, que o lar deve se nutrir. Ele precisa se nutrir também do alimento espiritual. Porque o alimento espiritual vai renovar nossos pensamentos, vai renovar os nossos sentimentos.
Porque cada lição a gente vai fazendo uma reflexão. Então, no capítulo 1 ele diz assim: então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, porque Jesus estava na casa de Simão Pedro, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, já que eles queriam saber muita informação, então Jesus convidou a todos, a família que ali estava, vamos fazer o nosso primeiro culto cristão no lar. Vamos abrir as escrituras e vamos estudar. Então, antes de Jesus fazer o trabalho fora, na rua, no barco, na comunidade, ele fez primeiro dentro da casa de Simão Pedro. Dizendo para nós o quê? Que a primeira transformação é dentro de casa. E isso vai reverberar para fora de casa. Então Jesus instaurou o evangelho no lar. Se Jesus é nosso guia e modelo, por que nós ainda não copiamos isso? Por que nós ainda não fazemos isso? Se a gente pensar, cada lar fizesse o seu evangelho no lar, seriam pontos de luzes sendo emanado para o planeta Terra. Se 1000 lares, 2000 lares fizessem isso, são pontos de luz indo para o planeta. Mas a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. A gente está preocupado muito mais com as coisas da matéria e não com as coisas do espírito. Então, como é que a gente faz o evangelho no lar? Fiz um pequeno roteiro, tá? Primeiro, escolha um dia e horário semanal, acho que aqui, né? Que seja bom para toda a família. Pelo menos uma vez por semana, porque as orações da manhã, da noite, a gente já tem que ter o hábito de fazer. Mas pelo menos uma vez por semana, você instaura o evangelho. Então escolhe o melhor dia e a melhor hora para você fazer o evangelho. E procura, se você tem dificuldade no começo de fixar, põe despertador, põe um sinalizador, faz qualquer coisa para te lembrar que você tem. E esse dia, esse horário, você vai pensar assim, mas a minha família que está lá em casa, ninguém acredita. Faz sozinho. Faz só você. Tem um caso, eu já contei numa outra palestra, que a pessoa foi numa casa espírita, recebeu um atendimento fraterno, recomendaram que ela fizesse o evangelho no lar, e ela disse para o atendente que ela não tinha condição de fazer o evangelho no lar, porque o marido ia expulsar ela de casa. Aí a atendente não deu solução para ela, disse assim, eu tenho certeza que você vai achar o horário e o momento certo para você fazer esse evangelho. E ela foi para casa pensando nisso. Chegou em casa, ela pensou, eu vou fazer meu evangelho no lar quando eu for tomar meu banho. Ela ligava o chuveiro e fazia o evangelho lá. Fez isso mais ou menos por uns 10 anos. Aí o marido dela adoeceu, procurou os médicos, fazer tratamento. Aí a coisa estava meio complicada. Aí a esposa falou assim, você não quer procurar um outro caminho alternativo, cuidar um pouco da parte espiritual? Ele já estava meio fragilizado, disse para ela que tudo bem. Ela não contou que ela fazia evangelho no lar, porque senão ele poderia dizer que ele ficou doente porque ela fazia evangelho no lar em casa. Ela ficou quietinha, tá? Ela ficou quietinha, não disse nada e o levou até a casa espírita aonde ela ia.
E ela dava as escapadinhas dela para ir, né? E lá ele recebeu também um atendimento fraterno. E aí recomendaram que ele fizesse o evangelho no lar também. Aí ele veio para casa e falou, como que é fazer o evangelho no lar? Aí ela começou a explicar para ele como fazer o evangelho no lar. Ela nunca disse que ela fazia, que ela sabia como era, não. Ela ficou quietinha. E eles começaram a fazer o evangelho no lar. E ele melhorou e começou a ser um trabalhador da casa espírita, mais do que ela. Que ele ia mais vezes do que ela. Só que levou 10 anos. Às vezes a gente quer resultado imediato. Então, o evangelho faz esse trabalho. Coloca uma jarrinha, um copo de água natural. Aqui. Opa, deixa eu... E inicie com uma prece. Tá? Põe lá seu copinho, se for para você, ou uma jarrinha. Se for para sua família, cada um pode ter o seu. Depois você deixa aquela água, vai tomando durante a semana, como se fosse um medicamento, e é. Terceiro, leia um trecho do Evangelho e converse sobre a família, sobre esse assunto. Aquele trecho do Evangelho que abriu, ou você vai na sequência, você abre aleatório. Aquele trecho do Evangelho, você lê, pode explicar alguma coisa que cada um entendeu, não é para acusar ninguém, não é para dizer assim, ó, tá vendo? O evangelho caiu para você, ó. Não é assim que faz evangelho. Aí vai ter briga no evangelho, né? Briga não é certo. Então, procure entender aquele pequeno trecho que você leu para trazer para a sua vida. Simples. Depois, faça uma oração de encerramento, agradecendo aos Espíritos pela proteção e envie vibrações de amor e paz aos necessitados. Depois daquela leitura, você pode complementar com um livrinho de vibração, um livrinho assim de mensagens. E depois você emana a vibração pela paz mundial, pelas pessoas que estão doentes, pela sua casa, pela sua família, pelas pessoas que estão nas ruas. Aí você faz uma vibração dentro daquilo que seu coração sentir vontade de fazer. Acabou isso. Cada um toma um pouco da água, pode guardar o restante para os dias seguintes. Sugere-se um tempo mínimo de 15 minutos. Só 15 minutos. Se você quiser estender um pouquinho mais, você estende. Não é para ficar recebendo espírito, dando comunicação, não é para fazer nada disso. Evangelho não é isso. Tá? E 15 minutos de uma semana de 7 dias com 24 horas por dia. Então, só 15 minutos. Então, não é tão difícil assim, né? O que acontece quando você faz o evangelho no lar? A gente vai desenvolver união, estudo, autoconhecimento, proteção, caridade. Por que a gente vai ter união? Porque é uma forma da família estar reunida juntas. Que hoje a coisa mais difícil que se tem é juntar todo mundo. Então a gente pensa assim, evangelho no lar é como um seriado. Sabe um seriado do Netflix? Então você tem lá um seriado que você vai acompanhando. Nossa, preciso correr para ver a novelinha, preciso correr para ver isso. O evangelho também precisa correr para fazer o evangelho. É um seriado. Você vai fazer uma vez por semana. É um capítulo por semana, para a sua vida toda. Ok? Estudo e autoconhecimento. Que a partir do momento que você abre ali aquele trecho, você vai estar estudando. Tá? Tem gente até que incrementa com um livro de estudo e estuda durante o evangelho. Ótimo. Tá? Proteção. Porque a gente também vai receber a visita dos amigos espirituais. Porque não vai ser só você fazendo o evangelho. A espiritualidade também vai se habituar e vai começar a frequentar a sua casa nesse horário para fazer o evangelho com você. Então você vai estar recebendo a proteção dos amigos espirituais. Ok? E caridade, porque a gente vai estar nos auxiliando
e também auxiliando esses adversários que muitas vezes estão instalados dentro da nossa casa, que a gente vai trazendo pelas nossas próprias sintonias. Ok? Bom, quando esse momento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A gente vai começando a colocar o Evangelho de Jesus na prática. Quando eu começo a colocar o Evangelho de Jesus na prática dentro de casa, fica muito mais fácil eu colocá-lo fora de casa. Então, o Evangelho é mais ou menos isso. As pessoas estão reunidas, pode ficar numa mesa. Se tiver criança pequena, convida a criança pequena para participar, lê um livrinho de história que ela possa entender. Se tiver que sentar na cabaninha com a criança, senta no chão, senta na cabaninha. O importante é fazer. Tá? Não tem ritual para ser feito. Não precisa ter uma mesa com toalha branca. Não tem um ritual. Tem todo mundo participar. Eu tenho um primo que, quando a filha era pequena, ele ia fazer o Evangelho no lar e a menina pegava as bonecas, colocava todas no sofá para participarem do Evangelho no lar. E depois, na hora da vibração, ele falava, vamos fazer vibração pelas pessoas e tudo. Então, ela vibrava pelas bonecas. Então, eu digo que o dia que ela doou aquelas bonecas, quem pegou aquelas bonecas, tenho certeza que estavam abençoadas e evangelizadas. As bonecas estavam ótimas, né? E ela fazia isso. E ela sabia para fazer. O horário que era para fazer, ela perguntava, hoje é o dia? Porque ela arrumava as bonecas todas e colocava no sofá. Elas estavam todas penteadas, arrumadinhas, todas bonitinhas para fazer o Evangelho no lar. Né? Então, você veja, pequena, era pequenininha, né? Então, isso é importante. Não tem um ritual, né? É ali o que identificou mais com a família, vamos fazer, né? Então, o importante era a prática ali. Então, eu vou colocar essas espitirinhas que diz assim, já vai começar o Evangelho no lar, eu vou ter que fazer sozinho novamente. Aí eles responderam, é o que ele pensa. Porque só para avisar que ninguém está sozinho. Tá? Ninguém está sozinho. Eu moro sozinho. Fisicamente, sim. Espiritualmente, não. Tá? No mínimo, umas 10 companhias a gente tem. Ok? Lá do outro lado. Cheguei para perturbar a casa do Zé. Não vai dar mais. Sabe por quê? Porque ele começou a fazer o Evangelho no lar. Olha os fachos de luz que vão saindo da casa do Zé, da casa que tem o Evangelho no lar. Eu li uma vez em um livro espírita, eu achei isso muito interessante, que tem espíritos que vivem vagando por aí. E tem medos de temporal. Quando dá temporal, essas coisas. Então, quando eles veem esses temporais, essas coisas que eles têm medo, eles se refugiam dentro das casas das pessoas. Mas as que têm o Evangelho no lar, eles não entram. Porque tem a proteção. Os demais, eles entram e ficam escondidos. Esse caso eu não estou... Tá. Já lembrei. Então, para a gente ver que é exatamente isso. A casa que tem essa proteção, não quer dizer que não vai acontecer nada na nossa casa, né? Porque de vez em quando a gente abre a guarda, né? A gente abre a porteira e deixa a porta toda escancarada, né? Mas retoma com o Evangelho, a gente vai buscando o caminho. A casa que não tem nada disso, ela é uma casa que tem a porta espiritual totalmente aberta. Pode entrar lá dentro quem quiser. As portas estão abertas. A gente não tranca a porta para o ladrão não entrar? Só o ladrão físico? E o espiritual? A gente tranca também para o espiritual das trevas não entrar?
Ou a gente está deixando escancarado? Ok? Vamos lá. Jesus dizia, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Porque sozinho você já está com ele. Então Jesus vai estar conosco. Joana de Ângeles diz assim, acende o sol do evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar. Jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Por quê? Porque o evangelho no lar é um templo. Foi a primeira frase que foi falada. É o primeiro templo da alma. Então é um grupo religioso ali, a sua casa. Então, aceita o convite do evangelho no lar, em sua casa? Aceita participar do evangelho no lar, na sua casa? Está permitindo que Jesus adentre a sua casa? O convite está feito. Muitos são chamados o tempo todo. Agora, cabe cada um aceitar o convite. A gente aceita tantos convites, por que a gente não aceita o convite de Jesus para instaurar dentro do nosso lar o culto cristão ou o evangelho no lar? Porque não só a família que está fazendo o evangelho no lar é beneficiada, a vizinhança também é, a comunidade também é. Eu me lembro que onde eu moro hoje, quando eu morava num apartamento, o bairro, ele tinha assim, era muita bagunça. Era um pessoal muito complicado. A situação era difícil. A minha mãe até falava assim, o bairro não é bom, mas o apartamento é bom. Então nós vamos para o apartamento e vamos fazer o nosso evangelho aqui. E os vizinhos também eram problemáticos. E a gente foi fazendo o evangelho no lar. Demorou muito, mas uma casa se transformou, mudou, foi demolida, construíram um prédio, a outra virou um comércio. Então, foi mudando, os barracos que estavam do lado foram se transformando em casas, foram habitados por outras pessoas. Então, a própria redondeza, o próprio quarteirão começou a sofrer mudanças. Hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente de antes. Tem um progresso aí? Tem. Mas o próprio prédio, que era bem complicado, se harmonizou. Por quê? Porque o evangelho ele não beneficia só o teu lar. A energia também vai para os que estão ao redor. Mesmo sem saber. Vai energia boa e vai energia ruim. Por quê? Porque para os espíritos não tem obstáculo, parede não tem obstáculo. Só aqueles que não têm condição de atravessar. Mas as paredes, por exemplo, dos apartamentos, das casas, são coladas uma na outra. Então, as vibrações estão por ali. De uma casa para outra, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, você pode estar recebendo influência. Quando você faz essa proteção no lar, você está colocando um escudo de proteção em volta da sua casa. E que essa energia boa, ela possa beneficiar os que estão à sua volta. Que a água que você faz para o seu evangelho no lar, você pode pedir pela água que também entra no prédio, que possa beneficiar todos os moradores. Você pode expandir isso. Então vai todo mundo recebendo também. Então é uma corrente do bem, por isso que é um templo. A gente não faz vibração aqui não só para nós, a gente faz para os outros também. Ok?
Tudo bem aí com o Evangelho? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos fazer o Evangelho? Todo mundo vai começar a fazer, quem não faz ainda? Começar a fazer isso? Não precisa ter medo, não precisa ter nada. Você vai fazer uma leitura. E mandar vibrações. Para sua casa, para você, para sua família. Não precisa ficar chamando o nome de ninguém. E cria esse escudo de proteção dentro de casa. Principalmente nos dias atuais. Tá? Quem tem filhos, trazer os filhos na evangelização. Isso é muito importante, para eles terem o conhecimento da parte moral também. Para vir participar das mocidades. Senão fica meio perdido por aí, porque o chamado de fora é intenso. É intenso. É melhor chamar dentro da casa espírita. Né? Outro dia lá na nossa loja, ainda tem um tempinho, né? Rita, tem, né? Uns 3 minutinhos tem. Entrou uma moça muito simpática, sorridente, bem descontraída, assim, com um menino e uma menininha. Ela começou a conversar, eu também, porque ela, sabe aquela pessoa assim, carismática, que conversa, e ela começou a falar e tudo, não, eu vou comprar uns livrinhos, porque eu vou para os meus filhos, para eles aprenderem, porque eles estão em alguma escolinha, alguma coisa. Não, é lá a gente é evangélico, né? E a gente leva os nossos filhos para o estudo nos domingos. Nos domingos vai todo mundo para a igreja, lá para o templo deles, e a gente leva as crianças porque eles ficam lá e eles têm o estudo. Eu falei assim, aí eu perguntei, me explica como é? Porque eu falei para ela, olha, eu sou espírita, mas eu queria saber o que vocês fazem assim de tão profundo que vocês conseguem atrair bastante criança e bastante jovem para o movimento de vocês. E ela ficou me explicando. Eu falei assim, não, eles têm um livro de estudos, que eles vão todos os domingos, apostilado, e que eles vão estudando esse livro todos os dias. Todos os domingos que eles vão. E eles têm as atividades lúdicas, eles têm teatro, eles têm que dar um dinheirinho, um donativo, uma moedinha, colocar no cofrinho para agradecer a oportunidade que eles estão recebendo. Eles têm que participar de campanhas educativas, de auxiliar as pessoas, tudo isso. Tem o dia da doação, que eles têm que dar alguma coisa que eles não queiram mais que esteja em bom estado para o outro. Trocar livrinhos em bom estado. Então eu percebi que tem uma dinâmica bem movimentada. Aprendi a tocar. Tocam também. É muito interessante. E aí eu falei assim, eu perguntei para eles, e vocês gostam de ir? Nossa, a gente adora. Entendeu? Tem jogos entre eles. Então, mas vai a família toda, porque os pais também participam de atividades nesse dia. Agora você olha assim para a casa espírita, chega um domingo, você resolve fazer uma atividade no domingo na casa espírita. Domingo? Aí você passa de manhã, às vezes eu vou fazer uma palestra em algum lugar, passo na frente da igreja de manhã, outro dia nós entramos. A igreja lotada de manhã. Lotada. 8 horas da manhã, lotada. Eu falei, que maravilha. Que maravilha. E muitos homens. Muitos homens. Então, a gente vê que está havendo uma mudança. Está havendo uma mudança. Então, as pessoas estão indo. Então, isso é importante. Porque cada um que possa estar ali está absorvendo alguma coisa. Está levando isso para a sua vida. Por isso que eu logo percebi que aquela senhora com aquelas crianças eram diferentes.
que a energia era outra. E a gente precisa fazer isso, gente, dentro de casa. A gente precisa trazer as crianças para o Evangelho também. É uma necessidade. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Encerro. Fazer a prece. Então vamos aproveitar esse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre amigo, a espiritualidade desta casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade desse Evangelho do Cristo em nossas vidas, e que possamos vibrar também pela paz no mundo, pela paz de todos os seres, pela nossa paz, por todos aqueles que estão atravessando momentos difíceis, todos aqueles que precisam de ajuda, onde quer que se encontrem, que possam estar recebendo as energias de luz e de fortalecimento necessários. Pedimos por esta casa, pela espiritualidade desta casa, por todos os trabalhadores daqui, para que possam também se fortalecerem, para continuarem nas suas tarefas, que se comprometeram no plano espiritual antes de reencarnar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão.